Enquanto caminhava pela floresta, uma mulher chamada Chapeuzinho Vermelho é abordada por uma bruxa chamada Bárbara, que se oferece para ajudá-la a trocar seus sapatos. A menina não quer perder tempo, pois ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar a um vilarejo vizinho, mas Bárbara insiste que seus sapatos são feios. Ela também acrescenta que, na aldeia vizinha, a beleza é a única coisa que conta, e as pessoas feias costumam ser maltratadas. No final, Chapeuzinho Vermelho não tem escolha a não ser deixar Bárbara fazer sua mágica, mas o resultado é que seus sapatos ficam sujos de lama. A menina fica furiosa e, enquanto limpa os sapatos em um rio próximo, Bárbara diz a ela que sua habilidade de criar sapatos bonitos ainda precisa ser trabalhada. Enquanto a garota reclama do que Bárbara fez, seus sapatos são levados pela correnteza do rio. Ele então deixa Bárbara e começa a andar descalço com ela, até que vê uma senhora chamada Cinderela usando seus sapatos. Chapeuzinho Vermelho se aproxima dela quando ela está enterrando algo no chão. Ele lhe pede os sapatos e Cinderela os devolve de bom grado. Quando as duas meninas começam a conversar, Cinderela diz que estava enterrando seu pombo. Chapeuzinho Vermelho sente pena dela e, nesse momento, tem uma visão que sugere que Cinderela está sofrendo bullying. Ela pede uma explicação e Cinderela diz que sua madrasta e suas meias-irmãs, Ana e Margot, têm sido más com ela. A menina pergunta a Chapeuzinho Vermelho como ela sabia o que estava acontecendo e ela responde que podia perceber pelo tipo de vestido que Cinderela estava usando. Cinderela então explica que sua madrasta a faz se vestir assim porque pessoas feias não são levadas a sério na aldeia. Ela também menciona que é tratada como escrava e que Margot também matou seu pombo. Em seguida, Cinderela fala sobre um baile que está por vir no palácio do rei e como ela gostaria de ir se não fosse feia. Como se trata de um baile em que o príncipe escolherá uma dama para se casar, Chapeuzinho Vermelho pergunta a Cinderela se ela gostaria de se casar com um estranho, mas ela responde que não se importa. Cinderela, no entanto, acrescenta que, embora queira ir, não tem roupas boas e que Margot também jogou fora seus chinelos. Chapeuzinho Vermelho vê cortes nas pernas de Cinderela e, quando pede uma explicação, Cinderela diz que se cortou em espinhos no bosque enquanto colhia framboesas para Margot. Enquanto as duas meninas estão pensando no que fazer para que Cinderela consiga o que quer e vá ao baile, Bárbara aparece novamente. Ela se oferece para ajudar Cinderela a trocar seu vestido e, depois de fazer isso, também ajuda Chapeuzinho Vermelho com seu vestido. No entanto, quando se trata de fazer sapatos, Bárbara diz que não é muito boa nisso. Nesse momento, sua neta Tecla chega e se oferece para usar sua magia para dar às meninas sapatinhos de cristal. Ela diz a elas que a magia só durará 24 horas e que o sapato só servirá para a primeira pessoa que o usar. Depois que Tecla termina de falar, Bárbara transforma um rato em um humano chamado Poe e, em seguida, também transforma uma abóbora em uma carruagem que as levará ao baile. Depois de deixar tudo pronto, Poe os conduz pela estrada até o palácio. Enquanto estão na carruagem, Cinderela agradece a Chapeuzinho Vermelho por sua ajuda, pois achava que não conseguiria ir ao baile. Juntas, elas percebem que faltam 6 horas para a magia passar. De repente, Poe para a carruagem e diz que atropelou alguém. Quando as damas saem para ver quem é, Cinderela reconhece o homem como o Sr. Hans, o cabeleireiro real. Chapeuzinho Vermelho o visita e descobre que ele está morto. Nesse momento, Chapeuzinho Vermelho tem uma visão e vê que as botas de Hans estão sujas de lama. Ela sugere que a única maneira de suas botas estarem tão enlameadas é se alguém o tivesse arrastado para o local. Depois de refletir sobre o que fazer, Chapeuzinho Vermelho cobre o corpo de Hans e diz que é a melhor coisa a fazer, pois seria injusto com Cinderela se eles não fossem ao baile. Ela também diz a Poe para se certificar de que ele limpe qualquer vestígio de sangue na carruagem quando chegarem ao palácio. Depois disso, eles continuam a viagem. Quando chegam ao palácio, as meninas entram. Depois de um tempo, Cinderela parece assustada quando vê sua madrasta Anne, mas Chapeuzinho Vermelho diz que ninguém será capaz de reconhecê-la graças à magia de Bárbara. Enquanto isso, Anne fica preocupada porque Margot não está em lugar nenhum, mas sua mãe diz que tem certeza de que nada de ruim aconteceu. Ela diz a Anne para se concentrar em impressionar o príncipe e que está feliz por ver a filha fazer o sacrifício de cortar o cabelo curto, pois Hans disse que o príncipe gosta de cabelos curtos. Pouco tempo depois, o rei e seu filho Gilbert são recebidos na sala. Depois de agradecer a todos por terem vindo ao baile, o rei diz ao filho para ir escolher entre as damas do salão. Embora Gilbert não pareça gostar, o pai insiste, passando por várias damas, inclusive Ana, acaba escolhendo Cinderela para dançarem juntos. Chapeuzinho Vermelho fica feliz por sua nova amiga e, enquanto dançam, Gilbert diz a Cinderela que ela é linda. Ela parece feliz ao ouvir isso, mas o momento em que estavam juntos é subitamente interrompido por um guarda que entra para contar ao rei algumas notícias aterrorizantes. Nesse momento, o rei anuncia que seus homens encontraram o cadáver de Hans perto da estrada para o castelo. Ele diz que havia marcas na frente e atrás da cabeça de Hans e que isso poderia significar que alguém o havia atropelado com a carruagem a caminho do palácio. Ele então ordena que seus guardas verifiquem todas as carruagens em busca de sinais de sangue.
Cinderela parece preocupada depois que os guardas saem, mas Chapeuzinho Vermelho diz que tem certeza de que Paul deve ter limpado a carruagem. Pouco tempo depois, o chefe dos guardas do rei, Lord Chamberlain, retorna para informar ao rei que não foram encontrados vestígios de sangue em nenhuma das carruagens. No entanto, ele diz que a autópsia de Hans mostrou que o ferimento em suas costas foi feito antes do ferimento da frente. Isso leva o rei a acreditar que Hans pode ter sido morto antes de ser atingido por uma carruagem. O camareiro também acrescenta que, depois de verificar a casa de Hans, seus homens encontraram uma pedra manchada de sangue, o que pode significar que ele foi morto em sua casa. Ele também menciona que foram encontradas mechas de cabelo que Hans havia cortado de algumas das mulheres presentes no baile. Ele então diz que Hans tinha o hábito de cortar os cabelos longos das pessoas e que uma das mulheres presentes no baile pode ter se irritado e o matado. Enquanto isso, o rei pede que as damas sejam trazidas para fora e 5, incluindo Anne, são selecionadas como suspeitas. Quando o camareiro diz que uma das 5 damas matou Hans, Chapeuzinho Vermelho o interrompe e pede para dizer algo. O rei a deixa falar e ela diz que não acredita que a teoria do camareiro esteja correta e que deve haver algo mais. Ele então diz a Anne para contar o que aconteceu no início do dia e ela diz que Hans cortou seu cabelo à força, dizendo que Gilbert gostava de cabelos curtos. Todas as outras damas dizem a mesma coisa e isso força o rei a perguntar ao filho se ele realmente gosta de cabelos curtos. No entanto, Gilbert diz que Hans só usou para mentir para as damas, pois não suportava o fato de as pessoas terem lindos cabelos longos que não eram feitos por ele. Enquanto todos estão chocados com isso, Anne de repente menciona que ouviu algo enquanto estava no palácio naquele dia. Ela diz que, depois que sua mãe a ajudou a entrar sorrateiramente no palácio para que pudesse falar com Gilbert antes do baile, ela o ouviu discutindo acaloradamente com Hans. O rei pede uma explicação ao filho e Gilbert confirma que só discutiu com Hans depois de descobrir seus maus hábitos. Gilbert também diz que queria denunciar Hans, mas foi chantageado por ele, que ameaçou contar a todos o que ele havia feito. O rei pede ao filho que explique melhor e Gilbert confessa que Hans o estava chantageando, pois viu quando ele jogou a coroa do rei no lixo há algum tempo. O rei fica chocado, mas Gilbert diz que só fez isso porque seu pai não aprovava o relacionamento dele com uma serva chamada Remy, que acabou desaparecendo. O rei diz que não sabe nada sobre o desaparecimento de Remy, mas Gilbert não acredita. Antes que a situação se agrave, Chapeuzinho Vermelho pergunta a Gilbert se Hans deixou o palácio imediatamente. Gilbert diz que Hans, depois de ameaçá-lo, também pediu que o Royal Mirror fosse entregue a ele mais tarde naquele dia. No entanto, Gilbert diz que não o enviou a Hans porque estava envergonhado e acabou decidindo não deixar que Hans colocasse as mãos em um tesouro real. Como Gilbert tinha um motivo para matar Hans, ele é rotulado como suspeito, mas diz ao pai que não foi ele. Nesse momento, o rei pergunta onde ele esteve durante o dia e Gilbert responde que foi passear em uma colina próxima. O rei não acredita no filho e manda prender seus guardas. Enquanto ele está sendo levado, Cinderela se aproxima de Gilbert e lhe diz que acredita que ele não fez isso. Ele parece feliz ao ouvir isso, mas é levado para fora do palácio. Cinderela vai ao encontro de Chapeuzinho Vermelho para fazer alguma coisa, mas ela diz que não há nada que possa fazer. Olhando ao redor, ela encontra um espinho no chão onde Gilbert estava e tem uma ideia. Quase imediatamente, uma senhora horrivelmente vestida entra no palácio e diz que pode testemunhar que Gilbert estava realmente na colina no momento em que Hans foi morto. O rei reconsidera sua decisão, mas, ao exigir que Gilbert seja trazido de volta, a mãe de Anne diz que não se deve confiar na senhora feia, pois ela pode fazer isso por dinheiro. Outras pessoas a apoiam e o rei manda seus guardas levarem a senhora para fora do palácio. Chapeuzinho Vermelho pergunta ao rei se as roupas de Gilbert foram feitas sob medida. Ele responde que é a primeira vez que seu filho usa as roupas e ela puxa o espinho como prova de que Gilbert estava na colina, pois há muitos espinhos no caminho para a colina. Assim, Gilbert é vingado e os guardas o trazem de volta. Depois disso, o rei pede desculpas por manter todos no palácio por tanto tempo. Quando ele diz que podem ir embora, Chapeuzinho Vermelho vê que eles têm apenas 5 minutos antes que a magia desapareça. Ela imediatamente avisa Cinderela e as duas saem correndo, apesar de Gilbert tentar fazê-las esperar. Cinderela tropeça e perde um de seus sapatinhos de cristal, mas acaba entrando na carruagem para deixar o palácio. Enquanto isso, Gilbert vê o sapatinho de cristal perdido e o pega. Em outro lugar, a magia desaparece e tudo volta ao normal para Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. No entanto, Chapeuzinho Vermelho vê que o outro sapatinho de cristal de Cinderela não mudou. Depois de uma curta caminhada até a casa de Cinderela, ela permite que Chapeuzinho Vermelho passe a noite lá. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho ouve algo do lado de fora e vai ver como ela está. Por fim, ela encontra Margot, que pede ajuda porque está tentando escapar dos guardas do rei. Quando Chapeuzinho Vermelho lhe pergunta o que ela fez, Margot responde que matou Hans. Ela então explica que recebeu uma carta de Hans dizendo que ele queria arrumar seu cabelo para o baile. Ao chegar lá, ela fica atordoada 2 vezes e, quando acorda, vê o cadáver de Hans e uma pedra em sua mão. Embora diga que não se lembra de quando o matou, Margot diz que acha que deve ter sido ela.
Ela então confessa que arrastou Hans para fora de casa e o jogou na frente de uma carruagem, para que pudesse culpar outra pessoa pelo assassinato. Quando ela termina de contar a história, Chamberlain aparece com seus homens e Chapeuzinho Vermelho empurra Margot em direção a eles, dizendo que ela é a assassina. Margot parece desapontada e, ao ser levada embora, um objeto brilhante cai de seu corpo. Quando Chapeuzinho Vermelho o pega e olha para ele, Chamberlain aparece para agradecê-la por ter ajudado a pegar o assassino. No entanto, ele afirma que Margot é inocente. Chapeuzinho Vermelho então pergunta a Chamberlain se ele pode levá-la à casa de Hans e ele concorda. Quando chegam, a garota olha em volta por um tempo e, de repente, tira o objeto brilhante que havia caído do vestido de Margot. Ela percebe que é o salto quebrado de um sapatinho de cristal, o que desencadeia uma visão que a faz perceber quem matou Hans. Mais tarde, ela pergunta a Chamberlain se ele pode ajudá-la com outra coisa e ele concorda. No dia seguinte, Gilbert chega à casa de Cinderela com Chamberlain e os outros guardas. Gilbert diz que está procurando a pessoa que tem o sapatinho de cristal perdido e quer que Cinderela o experimente para que ele possa ver se ela é a pessoa certa. Cinderela parece feliz ao experimentá-lo, mas, enquanto o experimenta, Chapeuzinho Vermelho aparece e a acusa de ter matado Hans. Cinderela parece confusa, mas Chapeuzinho Vermelho explica que o sapatinho de cristal que ela acabou de calçar é aquele que ela escondeu no túmulo dos pombos. Ele então revela como percebeu que Cinderela era a assassina. Ela conta que Cinderela havia se encontrado com Hans, que se ofereceu para deixá-la bonita. No entanto, quando ela chegou à casa dele, percebeu que ele tinha outras intenções com seu cabelo, então ela o atingiu com uma pedra e o matou antes que ele pudesse fazer algo contra ela. Ao ver isso, ele decidiu incriminar Margot e lhe enviou uma carta fingindo ser Hans. Quando Margot chega, Cinderela quase imediatamente a nocauteia. No entanto, Margot não perde completamente a consciência, então Cinderela usa seu sapatinho de cristal para fazer o trabalho, mas não sabe que o salto se quebrou e caiu no vestido de Margot. Como ela sabe que Hans estava esperando uma entrega do príncipe, Cinderela decide deixar Margot lá, para que quem fizer a entrega pense que Margot matou Hans. Infelizmente, o príncipe não enviou nada a Hans, então Margot teve muito tempo para fugir e encobrir o assassinato. Chapeuzinho Vermelho diz que, quando viu Cinderela pela primeira vez, ela estava sem sapatos enquanto enterrava algo no túmulo de seu pombo. Ela também tinha vários cortes nas pernas, e embora dissesse que tinha ido colher framboesas, não havia nada com ela. A mulher então chamou Bárbara e Tecla, que confirmaram que ela havia dado a Cinderela 2 pares de sapatos de cristal naquele dia. Depois de descobrir todas as suas mentiras, Cinderela tenta novamente contar uma última, mas os sapatinhos de cristal acabam se transformando em sapatos normais, o que confirma tudo o que Chapeuzinho Vermelho disse. Gilbert então manda seus guardas prenderem Cinderela. Enquanto ela está sendo levada, Chapeuzinho Vermelho pede ao príncipe que fale com ela. Ela lhe pergunta por que ele achava que seu pai havia mandado Remy embora da cidade e ele responde que, depois que ela desapareceu, isso não fazia mais sentido. A mulher lhe diz que Remy foi, na verdade, uma das vítimas de Hans que, ao cortar seu cabelo, também lhe fez uma cicatriz que a deixou feia. Ela também acrescenta que Remy se escondeu para não ser vista, pois sabe que ninguém permitiria que ela se casasse com Gilbert se fosse feia. No entanto, Gilbert diz que não se importa e Chapeuzinho Vermelho lhe conta que a mulher mal vestida que o defendeu outro dia no palácio é, na verdade, Remy. Chapeuzinho Vermelho é levada ao camareiro e, depois de ver Remy, Gilbert parece feliz e lhe diz que estava procurando por ela. No entanto, ela diz que não o merece. Como continua a rejeitar seus avanços, Chapeuzinho Vermelho a convence a aceitar o amor de Gilbert. Remy pensa sobre o assunto e, quando aceita, Gilbert a abraça. Dias depois, Gilbert está casado com Remy e Chapeuzinho Vermelho também é recompensada por seus esforços em ajudar a família real. Imediatamente após Remy e Gilbert agradecerem a ela por seu serviço, Chapeuzinho Vermelho parece feliz enquanto se afasta e deixa o país. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.